Oi, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem medo da morte? E você sabe para onde vai? Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre isso. Então, para falarmos sobre esse tema, nós vamos voltar lá no princípio. De onde surgiu a morte? Quando Adão foi criado e colocado no jardim, Deus olhou e disse assim: Adão, você pode comer de todos os frutos de qualquer árvore. Mas lá em Gênesis 2,17 ele diz: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente morrerá. Essa morte que ele estava falando aqui é da alma. Deus ele não mente, então se ele falou ali que se ele comesse, ele carregaria uma consequência, e essa consequência é a morte da alma dele. Mas ali não foi a questão de comer o fruto em si, mas foi a questão da desobediência. A desobediência a Deus gera morte até hoje nas nossas vidas, morte da alma, morte espiritual, também a morte do corpo. E um dos motivos que nós temos medo da morte é porque a nossa alma ela anseia pela eternidade. Nós somos criados para viver eternamente com Deus. E quando nós não temos isso, quando nós vemos às vezes uma pessoa que a gente ama, quando nós vemos ao nosso redor até uma pandemia como a gente viveu, levando tantas pessoas, isso nos dá um temor no coração. Em Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador. Diz que um homem saiu a semear e ele plantava sementes em terras com espinhos, em terras boas, em terras ruins. E daí no versículo 10, os discípulos, se acercando dele, disseram para ele: Por que eles falam por parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E quando Jesus conta essa parábola, diz que ele estava ali à beira da praia, provavelmente devia estar em algum barco, que Jesus tinha esse costume de falar, e até quando o vento do mar vinha, era mais fácil das pessoas ouvirem, porque aquilo fazia com que a voz de Jesus ela ressoasse melhor, né? Então, geralmente Jesus usava esse barco ali como se fosse um púlpito, né? Um altar, para que esse som fosse melhor e mais pessoas ouvissem. Então, ele tinha muitas pessoas. Só que alguns discípulos vieram ao redor dele perguntando por que fala sobre parábolas. Jesus pega e diz: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Aqueles outros que ouviram a palavra, mas ficaram lá, não vai ser dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas por que isso? Parece estranha essa fala de Jesus, né? Alguns pensam assim: não, ele falava em parábola para que mais pessoas entendessem, e não. Às vezes é difícil a gente interpretar as parábolas que tem na Bíblia. A gente precisa estudar mais a fundo para conseguir entender o que estava falando ali. E daí Jesus prossegue: Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Ou seja, às vezes as pessoas que estão ali ouvindo a palavra ou que conhecem um pouco das coisas de Deus, elas não querem se aprofundar a conhecer mais. Mas aqueles que querem conhecer mais, Jesus dará em abundância, como ele disse ali. Nós estamos falando da morte, lembra? Mas é isso mesmo que eu quero falar com você. Às vezes pode ser que você tema a morte, mas se você não conhecer a fundo a palavra de Deus, como que vai ser? Para onde você vai? Por que temer? É ou não é? Por isso que nós precisamos conhecer e buscar a conhecer a palavra todos os dias. Porque senão, como ali na parábola do semeador, o inimigo vem e rouba aquela palavra que já está no nosso coração. E um dos pontos que eu quero falar com vocês aqui, para nós não termos medo. 1 João 4,17, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia aqui. Glória a Deus, né? Eu tô com duas Bíblias aqui, peraí. 1 João 4,17 vai nos dizer assim, ó. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, ou seja, nós estamos em Deus e Deus em nós, porque ele nos deu do seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Na verdade, o medo, ele traz tormento, né? Mas quando nós temos conhecimento da palavra do Senhor, sabemos que Ele, quando o verdadeiro amor dele opera em nós, o medo, ele tem que ser expulso. Quando nós entendemos e recebemos o amor do Senhor Jesus, esse medo tem que sair da nossa vida. Se ainda ele não saiu, declare, esse medo vai sair. Pare de falar da sua boca que você tem medo de alguma coisa. Pelo contrário, fala, Senhor, tira o meu medo, expulsa esse medo. Nós só conseguimos amar verdadeiramente quando nós entendemos o amor que Ele tem por nós. Segundo ponto, para aumentar a nossa fé. Lá em Romanos 8:23 vai dizer, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Ou seja, esperar é saber que algo virá, algo que você ainda não está vendo, mas ele virá. Isso é ter esperança. Então, quando nós pensamos na morte, nós pensamos o quê? Vamos relembrar. O começo da morte foi lá no paraíso. Pela desobediência veio a morte da alma. Só que a nossa alma ansiava pela eternidade com Deus, certo? O que acontece? Veio o medo sobre nós, o temor da morte, para onde nós vamos, para onde nós iremos. Então, conhecendo a palavra, declarando sobre as nossas vidas, nós vamos tirar esse medo. Quando nós temos esperança em Deus, porque Ele ali falou de adoção, você ouviu? A adoção é o quê? O sangue de Jesus está sobre a minha vida e por causa da morte e da ressurreição dele eu fui adotado, agora eu sou filho de Deus, porque não se engane, nem todos são filhos de Deus. A própria palavra diz isso. Nós nos tornamos filho e nós temos direito à herança, que é o reino dos céus, através do sangue de Jesus, do sacrifício que ele nos deu. Ele é como um advogado. Ele vai diante de Deus e fala, Pai, agora eu comprei esse pequenino. Ele era pecador, ele tem os seus pecados, mas a partir de hoje os pecados dele estão sobre mim. E pelas minhas pisaduras eles foram sarados. Pelas minhas feridas, pela morte que eu tive na cruz, o meu sangue derramado pagou o ingresso para que ele pudesse entrar no céu quando ele morresse. Então nós temos essa esperança. A nossa esperança está em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Pelo sangue derramado, nós temos a chance de uma vida eterna. A chance que foi perdida no paraíso com Adão, através do engano do inimigo que ele vem tentando sobre nossas vidas todos os dias. Nós temos uma chance e essa chance nós devemos nos agarrar a ela todos os dias das nossas vidas. Agora em Romanos 10, a partir do versículo 8 diz, mas que diz... A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, sim, eu preciso crer no meu coração, mas eu preciso declarar com a minha boca que o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele que redime o meu pecado, é Ele que apaga a minha culpa. É sobre Ele que eu preciso ter fé, é sobre Ele que eu preciso ter esperança. Esse tema ele me faz lembrar de algo que aconteceu na minha vida. Quando eu morava num outro lugar, eu tinha uns vizinhos na frente que eram de uma igreja, eu não sei a denominação deles, eu acredito que devia ser Assembleia. Eu sempre conversava com a esposa, né? Ela tinha uma filha que era um ano e meio mais ou menos mais nova que a minha, e a gente sempre estava conversando quando se via. A filha dela, eu acredito que ela tinha uns 7 anos, a filha dela faleceu. Eles viajavam direto, né? O trabalho deles fazia parte, né? Essa coisa de viagem, que eles vendiam móveis. E eles tinham ido para o Mato Grosso do Sul e lá aconteceu dela pegando uma bactéria, ela não resistiu, foi pro coração e ela morreu. Essa mãe ficou muito mal, né? Todos eles ficaram muito mal. Mas eu acredito que menos de uma semana depois estava eu e meu marido e o marido dela, né, o pai, olhou para nós e disse assim, eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Eu via no olhar deles que eles não estavam mais sofrendo tanto, assim, sabe? Eles sofriam, mas não era aquela coisa desesperadora. Então eles olharam e falavam assim, Deus sabe de todas as coisas, eu espero que um dia vocês possam ir lá na igreja com a gente. Eu creio que o Senhor levou ela porque Ele sabia
que poderia acontecer, ele tem um propósito com isso. E eu, na minha cabeça, né, naquela época eu não conhecia muito da Bíblia, não conhecia Deus como eu conheço hoje. Eu pensei assim, eu acho que eles não amavam a filha. Isso passou pela minha cabeça. Mas no momento em que eu conheci o Senhor Jesus, no momento que ele entrou na minha vida, no momento que eu conheci o amor dele sobre mim, no momento que eu entendi quem era Jesus, o que era a morte, o porquê nós temíamos a morte e para onde nós vamos, eu entendi aqueles pais. Eles, sim, sofreram porque eles estavam longe da filha, mas a esperança deles e a fé que eles tinham é muito maior porque eles sabem onde ela está e eles sabem para onde eles vão. Eles sabem que um dia eles vão se reencontrar. E essa é a esperança que nós devemos ter. Sim, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por momentos difíceis, mas a nossa esperança e a nossa fé não podem, nem um segundo, deixar de estar no Senhor. Deixar de acreditar naquilo que Ele já prometeu para nós. Assim como Ele disse ali para Adão, Ele falou, se você comer, certamente morrerá. Isso era verdade, isso aconteceu. Assim como todas essas palavras, nenhuma vai deixar de se cumprir. Nenhuma vai deixar de cumprir o seu propósito. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos guardar ela no nosso coração. Para que no momento que a gente esteja passando por dificuldade, igual aqueles pais passaram, ela vira a nossa memória e nós lembrarmos daquilo que nos traz esperança, porque nós estamos aqui, para nossa fé poder aumentar. E para terminar esse vídeo, eu queria ler uma última parte da Bíblia com vocês, que está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Nós não vamos nos entristecer, porque nós temos esperança no Senhor. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos aqui, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Gente, eu anseio por esse dia que eu verei o meu Senhor. Eu não sei se você também anseia por isso, mas a minha maior esperança, o que me faz ter fé, o que me faz ficar animada todos os dias, é esse grande dia. O dia que eu olharei para o meu Senhor e que em nome de Jesus eu estarei lá com Ele. E eu quero te fazer esse convite também. Não perca mais tempo, não deixe o inimigo tirar a palavra de você. Que o Senhor verdadeiramente esteja no teu coração, confesse com a sua boca, creia no seu coração. Jesus Cristo salva e mais, Ele muda a vida aqui ainda. Ele diz que nós teremos vida em abundância, Ele tem mais para você. Olhe para a vida que você está vivendo hoje, é isso que você quer? É isso que você quer para o resto da sua vida? Deus tem mais para você. Jesus pode fazer uma transformação completa, tirando todo vício, toda amargura, todo trauma, trazendo cura, trazendo libertação para a tua vida. Não perca mais tempo vivendo da forma que você está vivendo. Às vezes Satanás está ali, fazendo você de escravo, trazendo você numa coleira, e não é isso que Deus tem para você. Viva com obediência na palavra e você verá a tua vida mudar. Que Deus te abençoe. Eu não sei por que esse tema veio ao meu coração. Eu sempre oro, peço direção ao Senhor em tudo que eu vou trazer aqui, até nos versículos. Às vezes eu acho que falo, Senhor, mas será que vai dar certo? E no fim tudo se encaixa, porque Ele sabe. Ele sabe o que você precisa ouvir, Ele sabe o que eu preciso ouvir. Porque antes de eu falar aqui, Ele fala comigo. Que Deus abençoe a sua vida, que você não deixe mais um dia para trás sem buscar o Senhor. Amém?